Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa da Rádio Escolar. Trouxemos hoje convidadas muito especiais, duas alunas do Colégio Adaile que passaram no vestibular de inverno da UEM e vieram falar um pouco da experiência dela aqui para vocês. Por favor, se apresentem, meninas. Olá, meu nome é Kátia, tenho 17 anos, eu sou do terceiro B. Oi, eu sou a Fernanda, eu tenho 17 anos também e também sou do terceiro B. As apresentadoras também. Olá, gente, meu nome é Mariana, é um prazer estar de volta. Oi, gente, meu nome é Giovana. Bom, gente, a gente já vai começar com a nossa primeira pergunta, né? Como você está se sentindo no seu último ano da escola? Está ansioso para sua nova etapa da vida? Então, é um pouco complicado essa nova fase da vida, né? Porque a gente fica meio perdido sobre o que fazer. Eu fiquei sabendo que as aulas da UEM iam começar só, por exemplo, acho que na metade do ano que vem. E eu ia ficar sem nada pra fazer até metade do ano que vem. Esse seu curso é integral? Meu curso é integral e não tem como eu conseguir um trabalho de contrato, porque normalmente dura um ano, e eu ia ficar sem fazer nada até metade do ano que vem. Aí eu fiquei muito perdida, ainda tô um pouco perdida, eu vou resolver isso ainda, mas é bem complicado e também é um pouco triste porque a gente vai parar de ver nossos amigos todo dia, de ter essa rotina, porque eu gosto de rotinas. Eu acho que, igual a Kátia falou, é algo muito complicado, né? Porque, tipo assim, a escola é um bagulho que a gente passa a nossa vida inteira, né? Tipo, eu tô na escola desde os meus 3 anos de idade, né? Desde a creche. E eu nunca vivi um período da minha vida em que eu não estivesse na escola. Então, tipo assim, encerrar esse ciclo, chegar no terceiro ano e ver que a gente falta algumas semanas pra gente nunca mais precisar pisar numa escola, num ambiente escolar. Óbvio que a gente passou na faculdade, a gente vai começar nosso curso, mas não é a mesma coisa que o ambiente escolar em que a gente conviveu durante todos esses 16 anos, não, né? Tipo, um pouquinho menos. 14 anos. Esses 14 anos, né, da minha vida. Então, cara, é óbvio que a gente fica muito perdida. E é um pouco assustador até pensar que talvez a gente nunca mais veja os nossos colegas de sala, as pessoas que estão na nossa convivência diária há tanto tempo. Mas acho que agora, no final do ano mesmo, faltando algumas semanas, eu tô um pouco mais... Já aceitei um pouco mais esse momento, né? De que, tipo, a gente vai encerrar um ciclo. E que isso não significa que é o fim da minha carreira acadêmica, não significa que é o fim das minhas amizades, mas ainda assim é algo que dói muito, porque é um mistério, né? O futuro é um mistério. E eu tô me preparando pro futuro, tentando primeiro, igual a gente falou, primeiro entender o que vai acontecer ano que vem, né? Primeiro entender, vai começar em julho, eu vou fazer isso, porque exige uma preparação mental muito diferente da que a gente tem agora. E eu não sei também se eu tô preparada, acho que não tem como saber, eu acho que não tem como a gente se preparar para algo que a gente ainda não conhece, é desconhecido. Antes de passar para a próxima pergunta, digam pra gente qual é o curso que vocês passaram, né? Porque a gente esqueceu. É verdade. Eu passei em Ciências Biológicas na UEM e em período integral. Eu passei em Letras na UEM também, vou fazer, no caso, só Letras, licenciatura, só para dar aula, e o meu é matutino. O meu esqueci de falar, mas é o bacharelado com licenciatura, os dois juntos. Pra dar aula, né? E além dessas áreas que vocês escolheram, qual seria a outra opção? Então, eu não tenho outra opção, porque no vestibular de inverno eu tinha a opção de colocar 3 cursos. Eu coloquei biologia por primeiro e coloquei os outros 2 aleatoriamente, porque eu sabia que mesmo se eu não passasse em biologia e passasse nesses outros 2, eu não ia fazer esses outros 2, porque o que eu escolhi mesmo é biologia e mesmo se eu não conseguisse, eu ia seguir firme até eu conseguir biologia. Então eu não tinha um plano B, se eu não passasse, eu não sabia o que ia fazer, mas é só biologia mesmo. O meu já é o contrário. Eu tinha muitas opções de curso. Eu primeiro decidi que eu queria ser professora, né? Então... Não, mentira. Primeiro eu queria fazer psicologia. Só que depois eu decidi que eu queria ser professora. E daí, pra ser professora, eu pensei em muitas áreas. Eu pensei em primeiro fazer pedagogia, né? Pra cuidar primeiro das crianças menores, até a 5ª série. Só que eu sempre gostei muito de português, sempre gostei muito de
gramática, e eu sempre expliquei muito. Na sala, nas pré-provas, eu sempre faço uma revisão das aulas e todo mundo sempre me elogiou muito por eu explicar, sempre pediam muito pra eu explicar e diziam que eu seria uma ótima professora. E eu comecei a ver que eu gostava muito de fazer aquilo, eu gostava muito de falar, eu gostava muito de explicar a matéria pra todo mundo. E daí eu falei que eu decidi que eu queria ser professora, e quando eu fui pensando nos cursos, eu pensei em letras por justamente ser o que eu me destacava mais e ser uma área em que eu consigo dominar melhor do que as outras. Mas eu também pensei em história, porque eu gosto muito de história, não tem muita explicação. Pensei em pedagogia e pensei em psicologia também, mais pra me auxiliar nessa profissão de ser professora, porque eu acredito que não é só você chegar lá e dar sua matéria, é muito mais um envolvimento com a vida pessoal do aluno, porque se o aluno não estiver bem psicologicamente, não adianta você tentar ensinar, porque ele não vai aprender. Então eu acho que a profissão de ser uma professora envolve muitas áreas, e eu pretendo abranger todas essas áreas para que eu consiga ser uma profissional melhor. Certo. E aí, quando vocês terminarem a faculdade, vocês pretendem atuar em que área? A Fernanda já disse que ela vai dar aula, né? Certo. Você vai dar aula em qual tipo? Qual área? Qual a idade você vai dar aula? Então, não sei ainda. Você que pretende dar para as crianças? Assim, como eu pretendi, eu podia começar com qualquer um desses cursos, né? Eu podia começar com pedagogia, ou psicologia, ou letras, que no fim ia dar no mesmo na graduação, né? Mas eu decidi começar com letras porque eu quero ir pra área de cursinhos, essas coisas, sabe? Tipo, então dar cursinho pra vestibular, ajudar com redação, porque eu acredito que começar já com as aulas de cursinho, antes de começar desde o começo, desde o maternal e tal, porque é uma área que vai estar perto do que eu já vivi. Por exemplo, eu estava vivendo até pouco tempo esse contexto de vestibular, de fazer cursinho, de fazer redação e tal. Então, por isso que eu escolhi letras primeiro, pra poder dar esses cursinhos, assim, enquanto eu tô na faculdade e tal, porque é um contexto perto do contexto que eu vivi recentemente. Então, eu acho que eu vou estar mais familiarizada pra ajudar com isso. Só que eu pretendo depois abranger mais, né? Tipo, eu pretendo dar aulas quando eu estiver formada em pedagogia para crianças, porque eu gosto muito dessa área e eu acho que a psicologia vai me ajudar muito nessa área. Pretendo também continuar dando aula para o ensino médio, cursinho, essa fase assim. Só que eu tenho vontade de ser algo a mais também do que só professora, não sei. Eu acredito que quando eu tiver com a minha pós-graduação, doutorado e tal, em psicologia, pedagogia, eu vou ter mais possibilidades de além de professor. Então, tipo, uma pedagoga, algo desse tipo. Bom, a princípio, como o meu curso é licenciatura e bacharelado juntos, eu escolhi essa... Qual que é o nome? Essa variedade? Essa opção. Porque a biologia, ela é um campo um pouco difícil de arranjar trabalho, mas ele é amplo para diversas áreas. Então eu escolhi esse porque, por exemplo, se eu não conseguir de primeira arranjar um emprego na área de pesquisa, em laboratório, essas coisas assim, eu pretendo dar aula, não para ensino médio, porque eu acho um pouco complicado para ensino médio, mas mais para o Fundamental 2, eu acho que é o nome do 6º ao 9º ano, para meio que começar a minha carreira, porque eu acho que ser professor é um caminho que nunca vai faltar, e eu acho que seria mais fácil eu integrar como professora. E mais sobre engenharia marinha? Ah, tá. Então, é porque eu gosto muito do oceano e do mar, e também de insetos. Então, eu pretendo seguir nessa área de animais mesmo. Depois que, por exemplo, eu consigo os empregos mais básicos e tal. E eu pretendo seguir nessa área de animais, de insetos e principalmente de oceano e biologia marinha. Se você estiver estabilizado. Aham. Eu acho que vocês já responderam um pouco da próxima pergunta, mas eu acho que é legal vocês dizerem com as palavras específicas de como você soube, né? Qual foi o momento em que você soube que você queria fazer, no seu caso, ciências biológicas e no seu caso, letras, e por que escolheu a UEM? Certo. Eu escolhi biologia. Acho que eu fiz vários testes vocacionais porque no primeiro ano do ensino médio eu fiquei muito perdida. Eu não sabia ainda o que eu queria, eu tava desesperada porque tinha o PAS, eu tava desesperada e tal. E aí no começo ou no meio do segundo ano, eu comecei a pensar mais, tipo, eu tenho que decidir agora. E eu fiz muitos testes vocacionais, eu pesquisei sobre as áreas, eu pesquisei sobre cada curso, eu entrava
nos cursos e, tipo, ia no Google e pesquisava o que esse curso faz, qual que é a área de trabalho dele e essas coisas. E daí eu cheguei na biologia e eu me encantei por ela, tipo, eu falei, nossa, é isso, cara, tipo, é muito incrível, eu quero fazer isso pelo resto da minha vida. E foi isso como eu decidi. E também eu escolhi a UEM, porque é uma universidade estadual pública, com um ensino muito bom. Vários profissionais, eles se formam lá e são profissionais muito capacitados. E eu escolhi a UEM por causa disso, também lá é muito bonito. É muito bonito. Eu quero muito ir no MUD de lá, do Museu de Ciências de lá, não fui ainda. Mas é muito legal. É isso. Eu não sei, na verdade. É porque, tipo assim, desde muito nova, eu sempre tive uma personalidade um pouco forte, de querer estar no controle das coisas. Então, quando a gente ia brincar, assim, quando a gente era pequena, a Bruna sabe disso, eu gostava muito de ser o líder na brincadeira. Então, por exemplo, quando a gente brincava de escolinha, eu sempre gostei de ser a professora. Eu mandava a Bruna de castigo, essas coisas. Então, eu sempre gostei de ficar dando aulinha de brincadeira. E daí, quando eu era pequena, eu falava pra mim que eu queria ser professora. Só que quando eu entrei no ensino médio, igual a Kátia falou no primeiro ano, eu percebi que ser professor não era algo muito valorizado, né? Os professores não recebiam bem, os professores só falavam mal da profissão deles, tipo, de que eles estavam cansados e tal. E eu via muitos professores desgastados. E eu pensei que eu não queria aquilo pra minha vida. Então eu comecei a procurar outras profissões, só que eu sempre gostei dessa área em que eu tô, tipo, me inserindo agora, tipo, de educação, dessas coisas. E daí veio a primeira ideia minha, que foi de fazer psicologia. Eu pesquisei muito sobre psicologia, eu decidi que eu queria atuar na psicologia infantil, principalmente na área de traumas, né, que a criança, você estuda os traumas da criança e principalmente também na área de crianças deficientes. Era a área que eu queria atuar nos primeiros 2 anos do ensino médio. Eu decidi, até no segundo passo eu estava fazendo com a intenção de fazer psicologia. Até que, como eu falei, eu comecei a passar revisão pro pessoal da minha sala. Então, tipo, eu ia lá, eu passava revisão de química, eu nem estudava química, mas eu conseguia explicar química. E eu percebi que eu aprendia muito mais quando eu tava explicando. Quando a gente começou a pegar mais firme com o ensino médio, né, eu e a Kátia, tipo, pegar mais firme com os vestibulares, pra mim estudar, eu explicava pra Kátia o que eu tava estudando. Ou eu explicava pras meninas da minha sala o que eu tava estudando. E eu comecei a também dar uns cursinhos aqui na escola, tipo, sobre redação e tal. E eu percebi que era aquilo que eu gostava de fazer. E daí, aos poucos, eu fui me familiarizando com isso. Fui percebendo que, tipo assim, tá, é uma área muito difícil. Se eu escolher isso, eu tenho que entrar de cabeça e me dedicar muito, porque é uma área difícil. A educação é uma área difícil, ela é muito desvalorizada. E eu sei que vai ser difícil. Só que naquele momento, no finalzinho do segundo ano e o começo do terceiro ano, eu decidi que era aquilo que eu queria fazer. Porque não adiantava eu, tipo, me matar de estudar pra psicologia, porque sempre ia ter alguma coisa faltando. Que era isso, que é a profissão que eu sempre, digamos, entre aspas, estava destinada a ser. Porque sempre foi algo que tava, tipo... Não sei, foi algo que eu sempre me ajuda, qual que é a palavra, tipo... Transmite? Sempre exalou de mim, tipo, esse... Entre aspas, esse dom, não sei dizer, tipo... Mas sei lá. E daí, quando foi bem específico o dia que eu decidi isso, foi numa aula da Cássia, da nossa professora de português, que eu tava explicando pré-prova sobre pronome oblíquo, colocação pronominal. E eu comecei a explicar e a Cássia ficou tipo, cara, você tem que fazer isso. Você tem cara de uma professora da UEM, você tem muita capacidade pra ser um professor, tipo, pra dar aula pra nós professores. Você precisa fazer isso, porque você explicou coisas ali que eu não imaginava. Eu fiquei tipo, nossa, será? E daí naquele dia eu decidi que eu queria seguir esse caminho. E por isso na UEM, por causa que... Ah, é verdade, na UEM, esqueci. Na UEM tem muitas vantagens, né? Como a Kátia falou, a primeira é por ser uma faculdade pública. Não faz sentido a gente passou a vida inteira em escola pública e, tipo, agora a gente ingressar numa faculdade privada, pra mim não faz sentido. Eu quero seguir nesse caminho que eu continuei. E outros aspectos é que a UEM é uma universidade muito boa. É um ambiente, cara, a UEM é um mundo de verdade. Tipo, tem tudo na UEM. Você tem um grupo social muito abrangente. Você pode, tipo... enfim, por exemplo, eu tô em muitos grupos de calouros já, né? Porque como eu passei e tal. E é muito legal porque eles fazem muitos projetos, eles têm muita iniciativa legal e que talvez na escola privada, ou nas faculdades privadas, eles não têm tanto isso. A primeira coisa que ela fez foi colocar na biografia do Instagram que ela tava cursando letras na UEM. Porque, tipo, a UEM é um mundo, cara. Tipo, quando você entra na UEM, você, tipo, é um universo UEM. Tipo, é muita coisa, muito projeto, é muito legal. É, tipo, você andar na UEM é, tipo, entretenimento, porque tem muita coisa.
E a quarta é por conta da... Eu falei 4 mesmo? Ah, não sei se eu falei 4, mas enfim. A quarta é que, tipo assim, querendo ou não, por ser uma escola pública, ela tem muito peso uma formação da UEM. Então, tipo assim, se eu fosse fazer psicologia, eu não tava me importando muito com a faculdade, até porque, tipo, tem muitas faculdades boas em Maringá. Mas eu escolhi estar determinada para entrar na UEM, principalmente quando eu escolhi ser professora. Porque ser um professor graduado na UEM tem muito mais peso do que um professor graduado em qualquer outra coisa. Entendeu? Certo. E aí a gente sabe um pouquinho que pra estudar, pra vestibular, pra PAS, é uma coisa muito corrida, ainda mais se vocês estão no terceiro ano. Então vocês têm que estudar muito pro terceiro ano, porque é o último ano. Vocês não podem abandonar agora os estudos para fazer o vestibular. Aí, mas conta um pouquinho sobre a rotina de vocês, se preparando para o vestibular de estudos. Então, eu vim pra escola normal de manhã e de tarde eu começava a estudar pro vestibular, acho que era das 1. Eu estudava das 1 às 3 da tarde, aí eu parava pra mim descansar e comer alguma coisa e depois eu voltava das 4 às 5. Esse era o horário que funcionava pra mim, eu não ficava cansada e funcionava pra mim e dava certo. Eu conseguia absorver os conteúdos, eu não desanimava. E também eu fazia, às quintas-feiras de noite, eu ia fazer um cursinho de gramática e redação lá no centro com a Fernanda, porque ela começou a fazer antes de mim, aí ela falou, isso aqui é legal, a professora ensina bem, não sei o quê. E daí a gente começou a fazer lá juntas, e isso ajudou muito na redação, e principalmente na gramática, porque eu não dava tanto valor pra... Como que é o nome? Da estrutura do texto? Não, pro ramo, pro ramo do português, da gramática na prova. Porque eu falo, é bobeira, eu consigo fazer, mas tipo, com as aulas ajudou muito. E sobre os estudos em casa, eu fazia provas anteriores, estudava pelas questões, eu tinha livros que eu ganhei de um menino que ele passou em medicina pelo PAS. Ele me emprestou, né, tipo, os livros acho que é do Integral, os livros do Integral, e eu estudava por lá, porque como a escola, no terceiro ano, não tinha livro pra gente, da escola, porque tava faltando, então a gente não podia levar os livros pra casa, então não tinha onde estudar. E eu gosto de estudar por livros e escrevendo e tal. E ele me emprestou esses livros pra me passar pra frente depois, quando eu não usar mais. Então eu estudava por isso, e a minha forma de aprender é escrevendo. Eu lia, resumia e escrevia. Não adiantava eu só ler ou eu só, assistir videoaulas. Pra mim eu tinha que escrever e revisar depois. Eu revisava toda semana os resumos que eu fazia. Não precisa ser resumos bonitinhos, decorados e coloridinhos e tal. Eu fazia tudo a lápis mesmo, no meu caderno, rabiscado, tudo. E era a forma que eu entendia e a forma que eu conseguia absorver mais. E foi muito bom isso. Pra mim, na verdade, a minha rotina era bastante diferente, na verdade, da Kátia, porque eu trabalhava também. Então, além de estudar para o vestibular, eu estava trabalhando. Então, a minha rotina era basicamente assim, eu chegava da escola, eu trabalhava até umas 5. Às 5, que era até o horário que eu terminava, que eu parava de trabalhar, eu ia pra academia. E daí eu chegava da academia às umas 7, 8 horas, pra não chegar tão tarde. E aí eu começava a estudar. Na verdade, antes, pro PAS, eu tinha uma rotina parecida com a da Kátia. Eu estudava os mesmos horários que a Kátia, meio que isso, e nas quinta-feiras eu fazia o curso desde o primeiro ano. Só que daí no terceiro ano eu comecei a trabalhar. Então daí minha rotina era bem mais puxada, na verdade, porque eu chegava cansada do trabalho, eu tinha que me exercitar, né? Então, fazia academia. E ainda assim tinha que chegar em casa e estudar. Então, nesse último ano do ensino médio, eu dividi meu estudo primeiro focando no vestibular de inverno, que foi justamente o que a gente passou. Então, pro vestibular de inverno, antes eu estudava, bem parecido com o que a Kátia falou mesmo. Pegar, fazer anotações. Eu já aprendia muito mais explicando, como eu disse, eu mandava áudios pra Kátia explicando o que eu tinha aprendido. Mas no terceiro ano, como eu já não tinha mais tanto tempo, porque eu tinha que dormir cedo também, porque eu acordava cedo, então eu comecei a estudar por provas antigas. Então eu peguei várias provas de vestibular da UEM, vestibular de inverno, vestibular de verão, e eu basicamente fazia essas provas. Então, peguei lá uma questão sobre biologia.
eu vou tentar fazer as que eu sei. As que eu não sei se são certas ou erradas, eu vou pesquisar o conteúdo e estudar aquele conteúdo. Porque, tipo, por mais que, às vezes, por exemplo, a Wen, ela passa uma lista de conteúdos muito extensa, só que ela foca em 3 conteúdos. Então, não adianta você estudar tudo aquilo que você vai lá nas provas e sempre cai... tem uma sequência de conteúdos. Então, eu aprendi pelas provas. Então, fui aprendendo com os meus erros, fui decorando as coisas e tipo, foi muito mais por isso. Então, eu fiz umas 5 provas antes do vestibular e eu fui meio que decorando as questões. Então, chegou na prova que a gente fez mesmo e realmente foram conteúdos semelhantes. Era sempre os mesmos conteúdos. Por exemplo, lá, história. É sempre Getúlio Vargas e História do Brasil. Então, por mais que lá na lista de conteúdos do vestibular tá Grécia, tá Roma, tá Primeira e Segunda Guerra Mundial, você vai lá na prova e não cai exatamente só isso. Cai os conteúdos mais específicos. Então, pra mim, o que me auxiliou muito foi isso, porque eu estudei eu tive foco nos estudos, porque eu não tinha muito tempo pra estudar. Então, eu foquei nos conteúdos que eram mais relevantes. Daí, minha rotina era basicamente isso. E o que me auxiliou mais foi justamente pegar e aprender com os meus erros. Eu assistia muito videoaula no YouTube, então, tipo assim, nos 2 primeiros anos eu fazia cursinho, eu fazia sala do saber, mais o curso da Érica, que é esse que a Kátia falou de redação e gramática. Só que no 3º ano eu já não fazia mais o cursinho da sala do saber, porque pra mim não compensava mais ficar pagando algo que eu usava tão pouco. Então eu comecei a assistir pelas aulas do YouTube. E cara, tem muito professor bom no YouTube, muito. Então, tipo, eu assistia basicamente por videoaula e eu pesquisava muito no Google, porque eu gosto muito de ler. E eu também tinha uma apostila do Nobel, que tinha exercícios, basicamente. Então eu acho que eu estudei muito mais por exercício e realmente explicando pra mim mesma e pras outras pessoas o conteúdo, porque pra mim é a minha forma de estudar explicando. E é isso, basicamente isso. Eu fazia muita redação também, pra pegar o jeito. Eu acho que os estudos, eles são prática mesmo, você praticar o exercício, você praticar a redação, porque você só estudar e você nunca fazer uma questão pra você treinar aquilo que você estudou, você não vai aprender de verdade, você precisa estudar e aplicar aquilo. Então, pra mim, foi muito mais questão de prática. Tá bom, então, gente, última pergunta. Qual o conselho que vocês dariam pra quem ainda não sabe o que escolher e que ainda não passou no vestibular? O meu conselho é você pesquisar muito sobre cada curso, igual eu fiz, tipo, pesquisar muito, saber realmente se conhecer, saber o que você gosta e o que é valorizado hoje no mercado de trabalho. E também ser persistente no que você gosta e não desistir se você realmente quer o que você procura, porque se te faz bem, se você gosta, você não vai desistir. Pode falar você já. Eu concordo com a Kátia, né? Acho que primeiro de tudo você precisa se conhecer. Então, eu vi um dia, inclusive, num vídeo. No vídeo, na verdade era numa live, que era tipo uma live da minha igreja, que eles estavam falando sobre ajudando os jovens, né, pra seguir o rumo nessa carreira profissional e tal. E daí a menina, ela falou pra gente fechar os olhos e ela ia fazer 5 perguntas pra gente. Na verdade, não sei se era 5, mas ela falou que eu lembrei. E daí, com o olho fechado lá, ela começou a fazer as perguntas. Tipo, primeiro, o que você gosta de fazer? Então, o que você, sem obrigação, sem, tipo, ser algo que as pessoas vão, o que você... por exemplo, o que eu, Fernanda, gosto de fazer naturalmente, sem me sentir forçada a fazer aquilo. Segunda, o que você gostaria de passar o resto da sua vida fazendo? Então, tipo, esse tipo de pergunta, porque, querendo ou não, a gente acaba se cobrando de fazer algo... Tem muitas profissões que não são conhecidas, isso que eu quero dizer. Então, tipo assim, tem muita coisa, muitos cursos, às vezes nem só pela faculdade. Existem cursos técnicos, não necessariamente você precisa ter como é que chama? Um diploma na faculdade. Você pode só ter uma formação técnica. Então, o que você precisa fazer primeiro, agora que você não sabe o que você quer fazer, é se conhecer. É saber o que eu gosto de fazer, o que eu sou boa em fazer. Todo mundo é bom em alguma coisa, não tem essa, tipo, não sei fazer nada. Você é bom em alguma coisa. Você só precisa descobrir. E não necessariamente essa coisa que você é boa é algo, tipo, que todo mundo faz. Por exemplo, não necessariamente você é bom em comunicação. Não necessariamente você é bom pra cuidar e salvar uma vida, ser um médico. Existem coisas mais simples, tipo, sei lá, se você, no meu caso, é bom em falar, jornalismo, sei lá. Se você é bom em pesquisar as coisas na tecnologia, no jornalismo tem coisa pra você pesquisar, você pode fazer...
mexer com tecnologia, então tem muitas áreas na vida, tem muitos tipos de trabalho. E as pessoas, elas focam nesses mais conhecidos, mas existe muita coisa que a gente não sabe. Então, como a Kátia falou, você pesquisar mesmo, pesquisar os tipos de curso, pesquisar o que esses cursos abordam, pesquisar o que você quer pra sua vida. E mais do que isso ainda, então, tipo, quando você tiver mais ou menos no norte do que você quer fazer e tal, você pesquisa muito sobre o mercado de trabalho também. Porque existem muitas áreas, numa sua profissão existem muitas áreas também. Então, às vezes, sei lá, você pensa que você não quer fazer medicina, por exemplo, porque você não quer mexer com sangue, essas coisas. Mas existem muitas áreas da medicina que não necessariamente você deve mexer com sangue. Tipo, atendimento ao público, enfim. O que eu quero dizer é que existem muitas áreas que as pessoas ainda não conhecem. Eu acho que primeiro a gente precisa se conhecer, depois conhecer o mundo, pra então você tomar uma decisão. Tipo, não é só aquilo que a gente consegue ver a olho nu. Existem muitas coisas que a gente precisa de um microscópio pra ficar olhando. É isso, gente. Muito obrigada por terem ouvido a nossa rádio. Muito obrigada, meninas, por terem participado com a gente. Foi muito legal ouvir um pouco das experiências de vocês. E é isso, gente. Acompanhem os próximos episódios da nossa rádio. Muito obrigada por assistirem.